Digestão heterofágica, autofágica ou autólise. Nesta aula aqui vamos falar dos lisossomos. Lisossomos são organelas encontradas em células eucarióticas, que nada mais são do que vesículas membranosas. Vesículas membranosas que foram produzidas pelo Golgi, pelo complexo golgiense. E essas vesículas armazenam aqui dentro enzimas digestivas. Então, são os lisossomos que são os responsáveis pelas digestões que nós vamos falar agora. Quando falamos em autólise, estamos falando, na verdade, de uma autodigestão. Um processo de autodigestão que acaba acontecendo, por exemplo, na cauda, no desaparecimento da cauda do girino, no processo de metamorfose até anfíbio adulto. Nesse processo, os lisossomos acabam eclodindo, acabam fazendo uma autodigestão daquelas células da cauda, fazendo com que ela gradativamente vá desaparecendo. Esse processo de autólise só funciona quando o pH da célula é ácido. Então, quando um lisossomo, por acidente, estoura dentro de uma célula, o citoplasma, o citosol ali da célula, geralmente é levemente alcalino e essa digestão não acontece. Quando essa autodigestão vai acontecer, o pH dessa célula, ele é diminuído, ele é ácido. Para esse processo aí de autólise ou mesmo para uma morte celular programada, as apoptoses. Quando a gente fala na digestão heterofágica, estamos falando num tipo de digestão de um alimento externo, por isso heterofágica. Então, nessa imagem aqui, podemos ver um exemplo desse tipo de digestão, pensando aqui numa fagocitose. Então, um alimento sólido que acaba sendo englobado pela membrana plasmática da célula. Esse alimento acaba ficando em volta de um pedaço de membrana, o que a gente chama de fagossomo. Esse fagossomo aqui, ele recebe um lisossomo cheio de enzima digestiva ativa. Esse lisossomo, então, se funde a esse fagossomo, formando o que nós chamamos de vacúolo digestivo, ou seja, esse alimento sólido aqui vai ser todo quebrado, digerido pelo lisossomo. Lembrando que esse alimento veio de fora da célula, por isso heterofágica. O mesmo processo vai acontecer se esse alimento externo for um líquido. A diferença são os nomes. O processo é a pinocitose e aqui essa primeira vesícula vai se chamar pinossomo. Agora, o outro tipo de digestão que eu tinha falado para vocês é a autofágica. Ela é muito parecida com a heterofágica, com a diferença que não vai ser digestão de algo de fora, externo, e sim de alguma coisa que já está dentro da célula. Por exemplo, organelas velhas, organelas defeituosas, organelas que não funcionam bem mais. Essas organelas, elas vão ser digeridas para a reabsorção desses nutrientes. Então é feita uma vesícula em volta dessas organelas, onde o lisossomo cheio de enzima ativa vai se juntar, vai formar aqui uma vesícula, ou seja, um vacúolo digestivo, e essas organelas próprias da célula vão acabar sendo quebradas, digeridas e esses nutrientes reabsorvidos. Por isso, autofágica. Uma digestão de uma coisa que já era da célula, mas que não funciona mais. É 3 tipos de digestão diferentes, mas todas as 3 são dependentes do lisossomo e suas enzimas digestivas ativas. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!